Surgiram ordinals, que são tokens na rede Bitcoin, e a partir disso começou a possibilidade, né, de você ter aplicativos descentralizados na rede Bitcoin, como por exemplo esse DotSwap, que é uma DEX nativa na rede Bitcoin, assim como a Uniswap na rede Ethereum. Essa DotSwap, ela permite você fazer trocas, né, entre Bitcoin e tokens na rede Bitcoin. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse USDC na rede Bitcoin. Se você clicar aqui, ó, em troca, né, swap, você consegue enxergar a possibilidade de você fazer uma troca entre Bitcoin e USDC e Starknet. Então, quem é que faz essa custódia desse USDC? É a Starknet, né, uma rede de segunda camada que conecta, né, ali a rede Ethereum com outras redes. Mas eu vou falar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos, que são bastantes, tá? E como que eu fiz para conseguir, né, esses USDC na rede do Bitcoin. Então, você tem aqui essa carteirinha, né, que é a Unisat. Se você é mais tempo aqui no canal, você acompanha essa carteirinha aqui, né, desde o início. Então, eu tenho aqui alguns tokens na rede Bitcoin, tá? Nada que prometa o que eu acredito que vai acontecer com alguma coisa, mas eu gosto de experimentar essas coisas. Bom, se eu clicar aqui, ó, o USDC Starknet, você consegue enxergar que eu tenho 197,8 dólares, né, de USDC da Starknet. Mas se eu quiser trocar isso daqui para Bitcoin, será que vale de fato 200 dólares, né? Se eu clicar aqui e colocar, né, por exemplo, 198, o interessante, né, que isso daqui passa a valer 201 dólares. Então eu vou comprar Bitcoin a 116 mil. Se a gente olhar o preço do Bitcoin, ele está cotado a 119 mil, então eu vou ter um desconto. Mas a pergunta que você deve fazer é: como que eu consigo esses USDC na rede do Bitcoin? Primeiro eu vou conectar aqui minha carteira para você entender, né? Você tem outras carteiras, Xverso, OKX, enfim. Aqui ele identificou, né? Eu posso clicar aqui, o digital é 190, na verdade 97, né? 0,8 aqui o USDC, né? E no final das contas eu vou comprar Bitcoin um pouquinho mais barato. Mas como é que eu faço isso? Primeiro você tem que enviar o USDC de outra rede ou de uma corretora para Starknet e da Starknet mandar para a rede Bitcoin. Então um processo bem complicado, tá? Bom, aqui você tem a bridge, né, que é a ponte entre a rede Starknet e a rede Bitcoin. É de Starknet para a rede Bitcoin. E você tem a DOG e você tem aqui o USDC. Ou se você quer voltar, né, de Bitcoin aqui o USDC para Starknet. Então eu vou colocar aqui, né, de Starknet para vocês entenderem. Você digita aqui, ó, por exemplo, 100, mas você precisa conectar duas carteiras, né? Uma da Starknet e outra do Bitcoin. Aqui conectar carteiras. Aqui você tem conectar já conectei, né, porque eu já tinha conectado antes, e agora conectar uma carteira Starknet. A que eu estou usando aqui é essa ArgentX, e agora ela conectou as duas. Identificou saldo na rede Bitcoin, e ele está dizendo que eu tenho um saldo insuficiente, obviamente, né, porque eu não tenho, mas eu tenho um farelinho aqui, ó, justamente que foi desse câmbio. Mas como que eu consigo o USDC na Starknet? Se as corretoras já oferecessem saque de USDC na rede Starknet, já seria mais fácil, mas você precisa de algumas coisas. Primeiro você tem que enviar o token deles para essa carteira. Vou mostrar para vocês aqui. O token Stark, STK, esse aqui, ó, Stark. Você não precisa de Ethereum, mas você precisa de Bitcoin, o que é interessante aqui. Por quê? Você precisa de um pouco de Bitcoin para pagar umas taxas que você paga aqui, ó. Quando ela apresentar aqui FII, tá vendo, ó, você paga o token STRK e WBTC na rede da Starknet. Por quê? Quando ele fizer, né, o câmbio entre a Starknet e o Bitcoin, que eu vou mostrar aqui, ó, esse câmbio aqui, ó, foi completado, tá vendo, ó? Você paga um pouquinho de Bitcoin na própria rede Bitcoin. Então, para fazer isso, eles precisam, né, de um pouco de Bitcoin. Então, se eu clicar aqui, a gente consegue ver, né, o histórico na rede Bitcoin, né, do hash da transação que eles enviaram esses USDC, tá vendo, ó? Então aqui, ó, a minha transação que eu recebi, eles enviaram aqui, ó, 197,81 USDC para minha carteira, exatamente esses que eu tenho aqui, ó. E como eu consegui, né, de fato, o USDC
na Starknet. Eu utilizei essa ponte aqui, ó, a Meson.fi, e fiz o câmbio, né, entre Arbitrum e Starknet. Então o interessante aqui é que você pode fazer esse câmbio. Bom, se você não quiser fazer todo esse Mauê todinho, tem um vídeo aqui no canal mostrando como você conseguir Bitcoin com privacidade utilizando o Fixed Float, mas tem outros que tem a rede Bitcoin, você possa enviar diretamente para Bitcoin, tá? O que eu tô fazendo aqui é experimentando, tá? Aí eu vou falar um ponto negativo, que é o seguinte, quando ficou aqui aparecendo, ele apareceu aqui, ó, aproximadamente 24 horas, só que passou muito mais, tá? Hoje é dia 16, ó, eu enviei às 6 horas da tarde, dia 14, né? E eu recebi hoje pela manhã, foi muito mais do que 24 horas, aqui é uma média de 24 horas, né? Essa demora todinha eu converso para vocês que me incomodou. Eu quero fazer esse câmbio, né? Entre esses USDC e a rede Bitcoin. Deixa eu ver aqui quanto que tá de taxa a rede Bitcoin, né? Essa que a rede aqui, ó, ela tá, né, realmente bem congestionada, né? Se eu quiser fazer esse câmbio, ó, eu vou precisar pagar praticamente $1, né? $1 para fazer essa transação. Então eu vou fazer, né? Acho que essa transação, esse bloco aqui está sendo já confirmado. Se eu for aqui, eu vou precisar, né, pagar, né, 6 sats por virtual byte, né? Então eu quero experimentar, tá? Aqui eu vou pagar um pouquinho mais barato, ó. Se a gente digitar aqui o preço do Bitcoin, né, BTC, USD, para a gente ver quanto que tá o preço do Bitcoin. Vamos lá, 119, né? O legal aqui é que eu vou pagar 116 mil, né? Pelo menos, mas tem um problema, né? Que problema é esse? Eu paguei taxa, tá? O que é que eu fiz? Eu tive que comprar um pouco de Bitcoin, tive que pagar $1 aqui, ó, de taxa para enviar da Arbitrum para Starknet. Então nisso já foram $1, né, dos 200, eu enviei exatamente 200. E daqui eu também paguei mais $1, $1.2. Então de $200, né, eu gastei aqui um pouco mais de $2 e o token, né, o token aqui STK que eu tive que comprar, né? Mas se você não quiser pagar $1, o que é que você pode fazer também aqui, né? Uma coisa interessante é você fazer nessas corretoras descentralizadas da Starknet, trocar o token STRK para o SDC e fazer o câmbio aqui, se você tiver a paciência de esperar aqui mais do que 24 horas, né? Bom, vamos fazer esse câmbio 0,16, vou clicar aqui em swap. Agora o total, né, 001665, aí já ficou um pouquinho melhor, né? Deixa eu ver o total de taxa que eu vou pagar. Eu vou rejeitar, vou botar como a rede do Bitcoin aqui, ela tá um pouquinho cara, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aí já acabou de passar 2 minutos, né? Em aproximadamente 9 minutos. Eu vou botar 6 sites por virtual byte aqui, ó, para que ela aconteça, tá? 6 sites customizar. 6 sites por virtual byte. Vamos ver o que acontece agora. Aqui swap, e agora aí eu pago um pouquinho mais, né? Mas vai garantir que minha transação seja validada no próximo bloco. Aqui eu vou confirmar. Agora acho que foi, né? Beleza. Submissão sucedida, né? Sucesso na blockchain. Beleza. Aqui eu ganhei uns pontos, ó, interessante. Eu acho que é aqui, ó. Mas vamos olhar a transação, né? Acho que... Deixa eu colar aqui a minha... Ó, aqui, ó. No caso, eu tô para receber, né? 0.001658,7. Essa transação aqui, ó. Não confirmado. A gente consegue enxergar isso aqui na Ordscan melhor do que aqui na mempool. Deixa eu copiar isso aqui. Aí eu colo isso aqui. Aqui vai ter o resto da transação. Tá em aproximadamente 10 minutos, né? Ele tá mostrando aqui, ó. Eu paguei, né, 6 sats por virtual byte. No final das contas, $2 aqui para pagar essa transação. Aqui ele tá mostrando, né? Da minha carteira saiu 197 USDC, né? Da Starknet. Retorna 0.006. Transferidos, né? USDC. E para onde foi, né? Beleza. A carteira que recebeu, né? Se a gente olhar aqui na mempool, bom, a minha transação aqui pagando $2, provavelmente ela vai ser aceita, né? Aqui nessa transação. Esperar um pouquinho, já eu finalizo o vídeo. No precinho do BTC, né? Começando aqui pelo dólar, né? O dólar parece que estava numa estrutura de baixa, né? Fez um rompimento, né? Agora está fazendo aquele escadinho, né? O pullback.
e tudo indica que vai buscar essa região aqui de 5,70, 5,80. A não ser que ele caia mais um pouco aqui para essa região de volta, mas quando rompe aqui uma estrutura de baixa, geralmente ele tende a continuar subindo. Se a gente analisar aqui o Bitcoin, eu posso até analisar o Ethereum também aqui, ó. O que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui uma linha de resistência, né? Desde lá do ano passado, lá de março do ano passado, o Bitcoin rompeu, né? Fez o que? Um pullback para essa região, rompeu essa estrutura de alta, né? Depois ele rompe aqui essa estrutura de baixa aqui tracejada e faz o que? Ele faz exatamente isso aqui, ó. Uma estrutura de alta, né? Isso daqui, na minha visão, é uma bandeira, tá? Eu vou até tirar isso aqui e colocar assim, né? Ele faz o que, ó? Estrutura de alta, faz esse rompimento, né? Depois uma bandeira de alta, o pessoal realizando lucro aqui, e depois ele faz esse rompimento. Então, se a gente se guiar por esse movimento anterior, tudo indica que o Bitcoin ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, rompeu, lateraliza, rompe, lateraliza, rompe, lateraliza, alta, aqui ó, realização de lucro, alta, lateraliza, ó, rompimento, exatamente aqui igual, alta, igual isso aqui, ó, tudo indica que ele vai fazer agora uma lateralidade aqui, ó, para chegar nessa reta. Ah, mas se ela romper aqui, ela pode romper um pouquinho, retornar para cima dela, assim, ó, cair, voltar novamente, ficar lateralizando. Aí depois temos essa alta até ela de fato romper. Se a gente olhar para esse movimento anterior, o Bitcoin tem uma chance muito grande dele buscar aqui a região de 140 mil dólares, né? Se a gente olhar a partir de onde ele está aqui, é praticamente 20% de alta, tá? Então, o risco de você... o risco do Bitcoin é você não ter Bitcoin, né? Essa é a grande sacada aqui, né? Então aqui já foi confirmado, né? Olha aqui, acabou de ser confirmado. Se a gente voltar para cá, ó, eu acho que nem atualizou aqui, né? Para atualizar a página, deixa eu entrar aqui no USDT, na Unisat, né? Se a gente vir aqui em Runes, agora o meu USDC é 0, né? E aqui Ordinals, os ordinals que eu tenho, né? As imagens, né? Que eu vinculei aqui. E agora eu tenho um total de 436.932 satoshis nessa carteira Unisat. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer mais vídeos de Runes, Ordinals, fazer inscrições aqui na rede Bitcoin, tá? Comenta aí embaixo, né? O que é que você acha desses aplicativos aqui na rede Bitcoin? Você gostaria de mais vídeos como esse? Na descrição do vídeo também tem um link, né? E o código para você ganhar 20 dólares na Kraken, tá? Então aproveita, já recebi alguns e-mails de pessoas que se cadastraram, já ganharam os 20 dólares. E outros que falta ainda completar os requisitos. Então, se você ainda não fez o cadastro, né, e fez todos e pode fazer todos os requisitos, então é você que vai ganhar. Mas aproveita que tem poucos, tá? Ganhar 20 dólares em Bitcoin assim não é tão fácil, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço de você no próximo vídeo.